Fala pessoal, bom dia, bom dia. Quem vos fala é Daniel. Estou fazendo esse vídeo para poder ensiná-los aí como criar uma ordem de oco com parcial e uma ordem de stop móvel também. Uma ordem que eu particularmente gosto de utilizar bastante no índice. Lembrando que isso aqui é a forma que eu utilizo, cada um precisa configurar da melhor forma, da forma que achar adequada, tá? Então, utilizamos aí a leitura de tape reading, é a nossa forma que nós costumamos trabalhar. Vamos clicar aqui na nossa engrenagem do livro Dom. Clicando aqui, ele vai abrir para a gente regras de stop. Regras de stop, eu vou clicar aqui no sinalzinho de mais e vou criar uma regra de stop para o dólar. Tá? Então vou clicar novamente no sinal de mais para poder adicionar uma nova regra e vou colocar dólar, regra oco. Claro que este nome, cada um pode escolher o nome que melhor achar. Ok. Por modalidade. Então, se é por modalidade, é por código. Eu vou digitar o código daquilo que eu quero fazer, o ativo que eu quero criar, minha ordem oco. No caso, dólar. WDOM19, dei um tab. Quando eu dei o tab, ele já me passou aqui para pontos. Tá tudo certinho, bonitinho. Vamos embora, bora configurar. Eu quero criar uma ordem oco com parciais. Eu quero fazer parciais para ir aliviando a minha mão e, claro, gerenciar o meu risco, né? Poder sair da operação de forma vencedora. Então eu tenho um campo só de configuração de loss e um campo de configuração de gain. Se eu clicar aqui no sinal de mais aqui do lado, opa, ele já me deu dois campos de loss e dois campos de gain. Tá? Esse SP aqui seria o meu stop, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar ele posicionado 70% e 30%. Então o que eu estou falando aqui? Que eu vou sair com 70% da minha operação e depois eu vou sair com os outros 30%. Stop de loss, o que eu utilizo? 3 pontos de loss, spread padrão 2,5. Os outros 30% eu uso um disparo de loss de 3,5 pontos. Tá? Só para poder ficar, para não ficar sobreposto e eu ver realmente que as ordens entraram. A mesma coisa aqui para o meu gain. Tá? Para o meu gain, 70% do RP, 30% do RP. Então com 70% eu vou fazer uma parcial e os outros 30% eu vou carregar a minha operação um pouco mais. Tá? Então eu gosto de fazer uma parcial de 1,5 ponto, spread é padrão, tá? Spread de 2,5, e o restante da minha operação eu vou carregar até onde eu conseguir. Eu vou posicionando o meu stop segundo a minha estratégia. Então eu vou deixar uma saída final de 5 pontos. Fiz isso, já criei a minha regra de dólar, minha regra de oco, fazendo parcial. Então eu vou dar um OK. Vou clicar em concordo com os termos do stop cadastrado. Apliquei OK. Fazendo isso, eu venho aqui na regra de stop e vou procurar a ordem que eu acabei de criar. No caso, dólar regra oco. Acabei de criar. Geralmente ele vai ficar com o botão vermelho acionado. Basta clicar no oco para deixar ele ligado. Tá? Então deixou ele ligado, seleciona a quantidade de contratos. Lembrando que para fazer parcial não é possível ter apenas um lote. Então o mínimo que tem que ter são 2 lotes e cada um trabalha com os lotes que quiser. Tá? Então eu vou deixar aqui com 4 lotes para a gente poder exemplificar. O que eu vou fazer? Eu vou apregoar uma ordem de compra no 75,5. Quando eu apregoo essa ordem de compra, perceba o que ele fez aqui. O 75,5 ele é a minha ordem primária, ele é a minha entrada primária. Então nada destas ordens serão acionadas, nem essas duas de cima, nem essas duas de baixo, caso a minha primária não seja acionada. Então essas ordens secundárias, elas só entram em operação a partir do momento que a minha primária for acionada. Tá? Então o que eu estou falando para o mercado? Que eu quero comprar no 75,5, né, que ele acabou de pegar a minha compra. Eu estou falando para o mercado que o meu stop loss, eu tenho uma parte no 72,5 e uma parte no 72. Né? Eu tenho uma parcial no 77 e eu tenho um alvo final lá em cima no 80,5. O que eu posso fazer aqui? Se eu quiser pegar esta ordem aqui de cima e arrastar ela, eu posso. Eu clico, seguro, arrasto e solto. Então eu acabei de mudar. O que eu fiz? Eu falei para o mercado, não,
Eu quero fazer a parcial no 77 e quero levar meu alvo final até o 83. Então eu consigo clicar e arrastar, tá? Isso permite que eu vou regulando da forma que eu quero, da forma que eu preciso trabalhar. A mesma coisa também equivale para o stop loss. As minhas ordens elas já estão selecionadas no 72,5 e no 72. Então eu falo para o mercado o que? No 72,5 eu vou sair com 70% da minha mão. E depois no 72 eu vou sair com o restante da minha mão. Aqui do lado ele vem o número de lotes que a gente está colocando para poder sair em cada ponto. Tá? Então isso aqui é a minha configuração de ordem oco com parcial. E lembrando que o stop loss, a partir do momento que ele executa a minha ordem parcial, ó, acabou de executar. O que aconteceu aqui embaixo? Só ficou um lote. Os 3 lotes que estavam de ponta já saíram. Automaticamente o meu stop também saiu, aquela ordem de 3 lotes. Então agora eu só tenho uma ordem de um lote. Fiz a minha parcial, eu arrasto o meu stop para o preço da entrada. Eu arrastando o meu stop para o preço da entrada, eu estou o quê? Tirando o risco da minha operação. Então agora eu já fiz a parcial, ajustei o stop e agora eu vou trabalhando para que ele chegue até o meu alvo. Claro que este alvo ele não é real, eu estou colocando apenas para exemplificar que a gente pode trabalhar arrastando aqui também pelo livro Dom, assim como a gente pode fazer também pelo gráfico, tá? Então isso é uma ordem oco, com stop, né, parcial, com gain parcial, é uma oco com parcial. Essa ferramenta, até um tempinho atrás, ela não existia na versão Trade, só existia na versão Trade Pro. Agora existe também na versão Trade, tá? Então ela é uma ordem bem legal para a gente trabalhar. Essa aqui então é a regra oco com parciais, tá? Ela é uma ferramenta que eu gosto de trabalhar bastante para o dólar. E na sequência eu vou gravar o nosso videozinho com o stop móvel. Percebam que ele saiu no nosso preço de entrada depois de termos feito a parcial. A minha parcial foi de 70%. Então eu só segurei 30% da minha mão. Automaticamente, uma operação bem realizada, uma operação de sucesso. Quando ele saiu no preço, a outra ordem que estava lá em cima, ela já saiu também. Então isso também me ajuda a não deixar a ordem pendurada e fechar a plataforma e de repente ela acionar no meio do caminho. Tá bom? Maravilha então, galera. Já estou subindo para vocês este vídeo no nosso canal do YouTube. Não esqueçam de dar um like, tá? Inscrevam-se lá também no nosso canal. E já vou gravar na sequência o stop móvel de índice para vocês. Um grande abraço aí. O que precisarem é só deixar lá no comentário que a gente responde. Valeu, galera. Tamo junto.